Bom dia, boa tarde ou boa noite, que a graça de Deus e a paz que excede a todo entendimento possa guardar o teu coração. Preparado para mais uma aula? Eu sei que você já me conhece, você que já é o nosso aluno, mas você que está assistindo pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Anderson Santos, nós fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, isso mesmo. Então é uma escola teológica onde tem um foco, aí, o propósito de ministrar para que as vidas sejam transformadas mesmo, para que haja um crescimento e uma transformação, tá bom? Você que nos acompanha ou está assistindo, você sabe que nós estamos aqui estudando curso fundamental em teologia, as principais disciplinas. Nós estamos dando uma olhadinha agora na disciplina Pregação Eficaz, trabalhando um pouquinho sobre a homilética, sobre a hermenêutica, falando um pouquinho de exegese, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus e o teu sermão possa ser não só o teu sermão, mas o teu estudo bíblico possa ter muito mais aproveitamento, tá bom? Então, módulo na mão, como eu sempre falo, tá bom? Tá aqui o módulo que nós estamos estudando, pregação eficaz, tá? Módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, é de suma importância que você tenha em mãos o teu módulo. Se você não é o nosso aluno, entre em contato conosco e nós vamos te apresentar todos os módulos direitinho. Vai ser uma bênção, um preço acessível, é bênção demais para a tua vida, tá bom? É um curso interdenominacional, não importa qual a igreja que você congrega, mas nós estamos estudando a palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento. Então, a proposta é teologia ao alcance de todos, uma linguagem simples, né, uma linguagem onde alcança tanto doutores como aqueles, né, que não têm tanto conhecimento, mas é bênção de Deus. Bom, hoje nós vamos estudar a lição de número 13. Nós vamos falar da homilética e suas associações. Mas como eu sempre faço antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos parar aqui um minutinho e vamos falar com Deus. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus de toda honra e toda glória, Deus, mais uma vez eu peço a tua bênção, peço a tua graça, meu Deus, que o Senhor nos envolva, Pai, nesta aula e que o teu nome seja glorificado. Pai, abençoa meu irmão, a minha irmã que está nos assistindo, que o Senhor possa alcançá-lo e alcançá-la de maneira especial nesses minutos que nós vamos estar juntos nesta aula, para a glória do teu nome. Amém e amém. Bom, vamos lá. Você que está com o seu módulo, lição de número 13, vai lá para a página de número 52, né, 53, e nós vamos começar a trabalhar a palavra de Deus. Bom, a homilética e as suas associações. Bom, a homilética e a linguagem. Então, é o primeiro ponto que nós vamos observar na aula de hoje, é a homilética e a linguagem. Bom, o ser humano é dotado de vários sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato. Bom, esses sentidos lhe permitem, né, passar informações e receber informações, ou seja, se situar no ambiente em que ele vive. Então, esses são os canais de entradas, né, e de saída, onde ele processa toda essa comunicação, passa a comunicação. Então, tudo isso está ligado à nossa coordenação. Então, nosso cérebro tem os comandos e aí é o meio onde o ser humano se desenvolve. Estudiosos dizem, né, tratando do assunto, que o corpo fala, e é verdade. Quando nós observamos, perdão, meus irmãos, nós observamos alguns comportamentos, então, de certa forma, o corpo está transmitindo uma mensagem. Isso é muito legal de se estudar, tem até uma literatura que fala bastante sobre isso. O corpo fala. Bom, então é por meio do corpo que nós vamos expressando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então você está agitado, isso prova, se mexendo muito, prova que alguma coisa está errada. Mas os ouvintes, eles são os nossos receptores, né? Os ouvintes do nosso sermão ou da nossa palestra, eles são os nossos receptores. Então eles sentem a mensagem não somente por aquilo que eles escutam, mas também por aquilo que eles veem. Então o comportamento do palestrante ou, né, do emissor, usando a linguagem que nós trabalhamos na nossa última aula, é de suma importância.
Então, precisa haver essa sincronia, é a ideia do contato visual. Então, você não está apenas falando, mas eles estão olhando a maneira que você gesticula, a maneira que você se move, a maneira que você age. Isso é de suma importância. Então, há essa comunicação. Mas para que tudo isso seja completo, não só o visual, né, não só também o áudio, né, uma dicção boa, nós vamos trabalhar mais para frente, mas é preciso também estar atento ao nível de linguagem que é empregado, isso mesmo, ao nível de linguagem, ou seja, a comunicação verbal era uma das ferramentas mais importantes da comunicação. Por isso, o nível de linguagem que você usa, ele é fundamental. Então, existem muitas diferenças socioculturais e aí nós precisamos levar isso em conta. Então, são os fatores sociolinguísticos, né? Dino Prete, ele vai apresentar um esquema e aí nós queremos fazer uso desse esquema também. Então, você tem, né, nos dialetos sociais, você tem o culto, né? O comum e o popular. Então, quando a gente fala do culto, a gente tem aquele padrão linguístico, né, de um maior prestígio, uma fala mais culta, né, uma sintaxe completa, um vocabulário mais amplo e técnico, uma gramática impecável. Então, você tem esses estilos, escritores, é uma linguagem mais culta. E aí nós temos o comum, e o comum ele transita entre o culto e o popular, então ele está ali no meio. Então eu tenho o culto e tenho o popular, o comum ele vem aqui no meio. Então essa é a ideia. O popular é um subpadrão linguístico, então tem um menor prestígio, uma fala menos culta, uma simplificação, né, na sintaxe, né, uma simplificação sintática, você tem um vocabulário mais restrito, uma gramática assim, não tão rica, ela é composta de gírias, né? Em alguns casos entra até mesmo, dependendo de quem é que está falando, entra até mesmo uma linguagem obscena, é algo que é fora do padrão da gramática. Bom, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa fala? É de suma importância, por quê? Porque dependendo da linguagem que você está usando, nem todos vão ser alcançados. Você pode até ter falado muito bonito, mas parte do seu público vai falar, nossa, eu fiquei encantado com o que eu vi. Pena que eu não entendi nada. Né? Ou também se você usa uma linguagem, né, popularzão mesmo, alguns pontos chegam até a ser vulgar, você tem um problema também com quem te ouve. Porque a nossa linguagem, irmãos, e dentro da homilética principalmente, ela tem que ficar ali no comum. Ela tem que ser acessível tanto a doutores como aqueles que têm, né, são leigos, né, não são tão instruídos. Então, quando se está comunicando, e nós estamos falando da palavra de Deus, então você está pregando a palavra, a linguagem que você usa tem que ser acessível aos seus ouvintes, até porque, veja bem, dentro de um contexto de igreja, comunidade, de fé, você tem um ministro do Supremo que está lá assistindo um culto, o advogado que tem, né, uma linguagem impecável, como você também tem o irmão mais simples, né? Aquele trabalhador braçal que não teve a oportunidade de ir à escola, mas é um ótimo membro, é um ótimo profissional, é uma pessoa de bem. E a linguagem que você usa como palestrante, como emissor ou como pregador da palavra tem que estar ao alcance de todos. A palavra tem que ser pregada com clareza, com objetividade, e ela tem que ser uma linguagem que esteja ao alcance de todos os seus ouvintes. Então, perceba que é interessante, dentro disso que eu estou lhe falando, eu vou pregar, por exemplo, num lugar, num presídio, como os irmãos fazem trabalhos fundamentais, né, dentro dos presídios. E aí a linguagem que eu vou usar lá não pode ser uma linguagem muito culta, né? Talvez não vai estar ao alcance de todos, ou ao contrário, se eu ensaio, estou acostumado a pregar dentro dos presídios e de repente eu vou num lugar, né, dar uma palestra a acadêmicos, fui convidado, né, para uma faculdade e tem um culto lá dos
dos acadêmicos, e eu fui convidado, e eu preciso também saber que tipo de linguagem eu vou abordar, que tipo de linguagem eu vou usar para tratar com eles. Então, algumas gírias, se eu tenho um hábito de falar gírias, então algumas gírias que eu vou usar, talvez muitos deles nem conheço. Então, o que eu preciso é o comum. Então, tá o alcance de um como o alcance do outro. Por quê? Porque eu transito ali no meio, então eu tenho esse acesso. Então, por isso, a homilética, as suas associações. Então, o primeiro ponto aí é a linguagem. Então, cuidado da maneira, não só o que você fala, mas como você fala, né? A linguagem que você tem abordado, tá bom? Um outro ponto, uma outra associação da homilética é a homilética e a voz. A voz é o canal na qual a mensagem é conduzida, isso mesmo. Então, você usa a sua voz. Portanto, ter uma boa dicção é fundamental. Por quê? Porque a dificuldade de se expressar, ela acaba dispersando a atenção e o interesse dos seus ouvintes, né? Infelizmente, alguns possuem alguns defeitos na voz, e isso são questões até patológicas, tem várias raízes. Existem muitos tratamentos, como é a ideia da voz nasal. Hoje já existe tratamento. Alguns têm a deficiência da gagueja um pouco, né, a gagueira, e às vezes isso está ligado a um trauma na infância, algo que a pessoa viveu. E é interessante você, de repente, se passa por isso, procurar algum tipo de ajuda profissional. Então você tem uma fono que vai te auxiliar. Então, assim, o importante é que quando você está numa preleção, numa palestra ou numa pregação, o seu canal na qual a mensagem está sendo conduzida é a voz. Então essa voz, ela precisa sair, as palavras precisam sair perfeitas para que haja um entendimento. Lembra que na última aula nós trabalhamos quando de fato há comunicação. Só existe comunicação se o receptor entende essa mensagem. Então eu tenho um emissor, eu tenho um canal, eu tenho uma mensagem, eu tenho um receptor. Só que se não houve um entendimento por parte do receptor, eu não posso dizer que houve comunicação. A comunicação é um circuito completo. Então eu preciso do emissor, preciso do canal, preciso da mensagem, eu preciso dessa ligação entre o receptor e o emissor, mas o receptor, ele precisa compreender aquilo que foi dito para que de fato eu diga houve comunicação. Então, irmãos, o tipo de voz é um fator que influencia muito na hora da comunicação. Então, o emissor ele deve preocupar-se com a educação da sua voz, né? Uma vez que uma voz boa e educada, ela pode variar no modo de falar de acordo com o ambiente, local e hora. Então, eu destaquei aí no nosso módulo alguns tipos, né, alguns pontos importantes ligados à voz. Por exemplo, a sonoridade. A sonoridade é a harmonização do timbre, né, da altura e da intensidade. Falando de pregação, muitas das vezes algumas pessoas confundem a unção, a graça de Deus no sermão com essa ideia da sonoridade. Então alguém que fica o tempo todo ali gritando, mas não há um entendimento. É claro, eu respeito, veja bem, eu respeito a graça de Deus e o estilo, né, de cada um na sua pregação. Eu respeito, irmãos, admiro cada um e cada um fique na vocação que Deus o chamou. Mas é importante atentarmos ao seguinte: se eu pegar o microfone, como é costume de alguns, e eu junto esse microfone muito perto da minha boca, né, segurando ali, né, na parte de cima do microfone, e eu fico... Não houve um entendimento, percebe? Então eu posso estar falando para você, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar... Então não há um entendimento, percebe isso? É até engraçado, mas há preletores, né, que tem aquele hábito, fala para o seu irmão isso, fala para o seu irmão aquilo, mas ele fala no microfone, né, dessa maneira, com a sonoridade, não há uma harmonização do timbre, da altura e da intensidade. Então aí os seus ouvintes assim, um olha para o outro assim, ele mandou falar o quê? O que é para repetir mesmo?
Então não há uma sincronia, não há uma sintonia, então é importante essa ideia da sonoridade. Uma outra questão que você precisa estar atento é o timbre, isso mesmo. O timbre é a fisionomia, a personificação da voz. Então, cada um tem um timbre de voz. Então, você precisa educar a sua voz para trabalhar muito bem o seu timbre de voz. Intensidade e altura, né? Está ligado à inspiração e à expiração do ar. Então, você trabalha o diafragma, né? Então, você respira, fala, então aquela coisa... E ninguém entende nada. Lembrando bem, meu irmão, não entenda esta aula a uma crítica no teu estilo de pregação. Estou te dando aqui uma ferramenta para que você possa desenvolver e desenvolver com excelência esse chamado que Deus lhe deu, este dom que Deus lhe deu. É comum, né, alguns pregando e toda aquela adrenalina da pregação que envolve a pregação, o ambiente vivencial, a graça de Deus, também ligado à emoção, a uma euforia, que isso é natural, isso existe. Eu não estou dizendo que é pecado, que é do mundo, mas todo o ambiente que envolve a pregação, então é comum, às vezes, eu não respirar direito, então aquela respiração ofegante, porque Deus vai fazer, Deus. Então, às vezes, não há um entendimento. Então, irmão, o que transforma a vida, o que muda a vida, é a palavra de Deus. É por isso que se faz necessário que haja a compreensão daquilo que de fato está sendo dito, daquilo que está sendo pregado, tá bom? A flexibilidade, um outro ponto interessante, a flexibilidade. A flexibilidade permite ao orador passar ao auditório um sentimento de tristeza, de alegria, no tom da sua voz. Eu tenho essa flexibilidade, isso é muito legal. Porque não é a proposta de alguém ser fingido com algo, não. Mas é você passar esse sentimento na voz. Então, quando você está narrando, por exemplo, a crucificação de Cristo, então isso é interessante. Então, isso demonstra também que isso está sendo uma verdade para você. Você está sentindo isso, é claro. A graça de Deus, o Espírito Santo te envolve e nós somos dependentes dele. Eu estou lhe dando aqui dicas, ferramentas, mas em primeiro lugar, eu sempre digo isso na pregação eficaz, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Mas a flexibilidade da voz, ela é muito importante. Então eu estou tratando da crucificação de Cristo, então de repente eu estou falando ali, Cristo naquela cruz, e a coroa de espinho que colocaram em sua cabeça, aquilo estava lhe machucando, aquilo estava, os cravos nas suas mãos, os cravos nos seus pés. Então percebe essa flexibilidade na voz? Mas ao mesmo tempo também, mas no terceiro dia ele ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, o nosso Redentor está vivo, percebe, irmão? E eu não estou aqui fingindo para você, isso tem que ser uma realidade em nós. Ele sofreu por nós, mas ele ressuscitou. Então você precisa ter essa flexibilidade, e eu trabalho essa flexibilidade não como alguém que está fingindo algo, mas como alguém que primeiro está sentindo aquilo que ele está falando. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque nós sentimos mesmo, nós choramos quando estamos pregando, nos emocionamos, e a emoção, deixa eu te falar uma coisa, a emoção faz parte da pregação. Ah, professor, o que é isso? É claro, meu irmão. Você é composto de sentimento, intelecto e vontades. Sua alma, o seu eu, define-se com intelecto, sentimento e vontade. Ou seja, você tem sentimentos, e a pregação é sentimento. É lógica, ardendo em fogo, e esse arder em fogo, para os pregadores pentecostais, pensa que o arder em fogo é só o pular, não. O arder em fogo é que isso queima dentro de você, isso arde dentro de você, isso é uma convicção verdadeira, não apenas para passar, mas você vive isso. Então, essa flexibilidade, ela é de suma importância. Nós temos um outro ponto, que é a variedade, isso mesmo. A variedade, ela é interessante, por quê? Porque ela vai variar de acordo com o ambiente, local e hora.
Eu sempre brinco isso, dizendo para os meus alunos, quando estamos trabalhando nessa questão, por exemplo, você é um pregador bem animado, né? Tem uma eloquência, mas aí o trabalho é uma consagração pela manhã, um café de obreiros, um café de pastores, ou mesmo um café na igreja, e você vem com a sua preleção. Então, até o povo esquentar, irmão, até o povo despertar, há um tempo. Então, você já chega gritando, né, com aquela euforia. Tem muita gente ainda que está acordando. Então, há o ambiente também onde você está. De repente, é um ambiente que não proporciona. Você precisa tentar ali controlar o tom de voz. Lembrando sempre, eu não quero engessar nenhum dos meus irmãos. Uma grande preocupação que eu tenho quando eu estou ministrando essa aula é a preocupação de engessar os ministros, os pregadores. Não, seja livre, aberto àquilo que o Espírito Santo está lhe induzindo, o Espírito Santo está lhe direcionando. Muito cuidado para não ficar engessado, né? Aquela coisa presa, tal. Não, seja livre, mas lembre, são algumas técnicas, algumas ferramentas que nos ajudam. Nessa questão da variedade, imagina, eu já preguei muitos trabalhos assim. Então você tem lá um trabalho o dia inteiro. Então você teve a primeira parte pela manhã, você palestrou, e aí à tarde, né, tem o almoço, aquela parada para o almoço, e à tarde você vem ainda para um segundo momento. Nesse segundo momento, logo após o almoço, é natural o cansaço físico, porque já estão lá desde cedo. É natural, depois do almoço, aquele soninho, lembra, irmão? Aquele sono que bate depois do almoço, aquela soneca que vem e vai nos deixando ali um pouco pesado. Isso tudo é natural. Qual que é a preocupação? Então você tem essa ideia na variedade da voz, o local, o ambiente, a hora. Então imagina depois do almoço, você vem para a segunda parte aí da sua preleção, da sua palestra, e você vem e começa a dizer assim: meus irmãos, é tão bom nós estarmos aqui nesta tarde. Tivemos o primeiro período, agora nós vamos entrar no segundo período. Fica conosco até o final dessa palestra. Irmão, não dá 10 minutos, você vai ter a sua plateia dormindo. E você vai ter gente roncando, é verdade. Então, a entonação da voz, essa variedade. Então, a ideia de, meus irmãos, vem cá, vamos lá. Você trabalhar com o seu público para que eles possam estar atentos àquilo que você está falando. Por isso que eu disse que não só é importante o que se diz, mas como se diz. Então, se a hermenêutica é o que, a homilética é como. Então, como que eu vou passar isso? Então, a dicção, embora nós já temos falado, é a ideia de você pronunciar as palavras completas, né? E com os sons corretos. Então, um exercício que vai te ajudar a desenvolver isso é a questão da leitura. Isso mesmo, quem lê mais, escreve melhor e fala melhor. Então, quando você estiver fazendo uma leitura, procure fazer a leitura em voz alta. Então, isso vai te ajudar a entender também, é claro, não é em todo lugar que você está, que você consegue fazer esse tipo de leitura. Mas você fazendo a leitura, então uma postura na leitura, para que o diafragma fique, né, mais liberado. Então essa postura, meus irmãos, e você está lendo o conhecimento e tal, e isso vai te ajudar a expressar melhor as palavras, a pronunciar melhor. Então tem alguns que têm a língua presa, e às vezes vai precisar de uma ajuda profissional, como eu já disse, de uma fono, ou mesmo alguns exercícios. Na rede tem bastante exercícios que vão te ajudar a fazer um aquecimento de voz. O trava-língua, né? O destrava-língua, na verdade, vai te ajudar e muito. Então, percebe que na comunicação a voz é fundamental. Então, nós falamos da associação com a linguagem, aquilo como eu estou falando, que tipo, qual nível de linguagem que eu estou usando, mas não apenas a linguagem. Às vezes eu estou usando uma linguagem comum, mas a voz não está ajudando muito. Então tem que haver um entendimento, tá bom? Você entendeu o que eu falei? Senão eu também vou ter que aplicar esses exercícios à minha vida. Às vezes dá uma travada, você já assistiu as outras aulas, dá aquela travada, então vamos voltar, e aí precisa haver um entendimento, senão a palavra ela ficou incompleta. Bom, um outro ponto fundamental na associação com a homilética é o conhecimento, isso mesmo. O conhecimento
não é a principal razão de um sermão, mas é o esqueleto que lhe dá forma, isso mesmo. Se o sermão estiver cheio de graça de Deus, então os conhecimentos nele inseridos, irmãos, vão resultar como bênção, isso mesmo. Então, todo conhecimento ele é fundamental. É claro que, por que eu disse que o conhecimento não é a principal razão de um sermão? Porque tem gente que conhece muito, mas não tem graça de Deus, né? Não tem vida com Deus, e isso é prejudicial. Então eu preciso ter graça de Deus e preciso buscar o conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento de Deus. Percebe que é um equilíbrio? Graça e conhecimento. Então, se eu trabalhar essas duas áreas, meu irmão, vai ser bênção de Deus. Então, todo pregador, ele deve adotar um sistema, um sistema de estudo. Para o quê? Para o seu maior aproveitamento. Então, aquela ideia de que eu cheguei no culto e eu pego a Bíblia e digo, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ah, Senhor, fecho o olho e vou abrir aqui para ver se cai em alguma coisa. Isso é complicado, é perigoso. Tá bom? Ah, pastor, professor, mas Deus já me usou assim, e foi tremendo. Irmão, a graça de Deus, né? A palavra de Deus, Deus tem um compromisso com a sua palavra, e ela não volta vazia. Mas é fundamental o conhecimento. Por quê? Porque muitas das vezes nós já vimos, e a experiência nos mostra isso, algumas pessoas falando e dizendo assim, eu nem sei por que eu estou falando isso. Bom, se você não sabe por que está falando, então você deve sentar-se e primeiro procurar aprender, conhecer e saber por que está falando. Porque quem fala libera uma sentença, quem ouve não tem a responsabilidade, porque entra aqui e sai por aqui. Mas quem fala precisa estar atento de que o que ele está falando tem que ser e deve ser verdadeiro, tá bom? Então, falando do conhecimento, todo pregador ele tem que entender que ele transita e é o resultado daquilo, quando ele está falando, é o resultado daquilo que sabemos, sentimos e pensamos, cremos e desejamos transmitir. Então, o conhecimento, a homilética, a pregação, vai ser o resultado daquilo que nós sabemos, sentimos, pensamos, cremos e desejamos transmitir. Para você que tem o nosso módulo, olha como eu ilustrei isso aqui, tá vendo? Eu vou focar aqui para você, olha que interessante. Sabemos verde, pensamos amarelo e sentimos em vermelho. E essa é a passarela aonde o emissor, o pregador, transita. Isso mesmo. Por que isso? A imagem do farol que eu coloquei. Por que sentimos em vermelho? Porque, irmão, o vermelho é o stop, pare. Nem tudo que eu estou sentindo veio de Deus. Então é do diabo? Não. Mas às vezes a nossa emoção, ela quer falar mais alto. Então isso é natural, às vezes eu estou sentindo algo, eu vejo algo, eu vi a irmã chorando, e aí eu pensei, opa, atenção, o amarelo. Pensei, poxa, ela está triste, mas necessariamente não é isso. Então eu estou sentindo que ela está triste, quer dizer, eu vi, pensei que ela está triste, pensamento, sentimento. Se eu não tomar cuidado, comportamento, ou seja, eu vou agir e vou falar, irmã, fique em paz, Deus está arrancando essa tristeza do seu coração. E ela vai dizer, mas eu não estou triste, eu estou chorando de alegria. Percebe? Aí, o que vai soar com o pregador? O pregador profetizou da carne. Então, sentindo vermelho, opa, stop, peraí. Parar. É igual no farol, para, respira, vamos ver. Amarelo, atenção, opa, o que eu estou pensando? Atenção. E o verde é o avance, não é isso? No sinal, siga. Então, vai expressar essa ideia, o que eu sei. Eu estudei, então eu vou transitar, então eu tenho livre acesso para ir. Então, por isso que eu coloquei a faixa aí, vou colocar para você aqui, tá vendo? Então, na faixa está justamente essa. Sentimos, pensamos, sabemos, cremos e desejamos transmitir. Então, pode andar por ela, por quê? Porque o pregador, ele é um acesso, ele cria essa ligação entre o público e a mensagem. Então, ele é o emissor. Então,
Por isso que eu disse que o conhecimento é fundamental. A partir daí, eu tenho 3 dicas para te dar, para que você possa montar um plano de estudo eficiente, que vai otimizar o teu tempo e vai aumentar o teu conhecimento e produtividade. Então a primeira dica é defina metas. E dentro dessas metas, eu até coloquei, por isso que é legal você estar com o livro, tá vendo? Tem toda essa questão no livro, a gente apresenta tudo direitinho. Primeiro, defina metas. E essas metas elas vão passar pelo curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, uma meta a curto prazo. Reserva todo do seu dia, toda a primeira hora do seu dia ou 1 hora do seu dia para meditação na palavra. E isso você pode linkar ao seu devocional. Então é importante, todos nós devemos ter uma vida devocional. Isso vai fazer toda a diferença. Então, porque o que você fala é o resultado daquilo que você sente, daquilo que você pensa, daquilo que você sabe, daquilo que você crê, e aí você deseja transmitir. Então é importante eu ter essa ideia de pelo menos definir uma meta, né? Uma meta curta, toda a primeira hora, 1 hora por dia, eu medito na palavra. Uma meta a médio prazo. Escolher em determinado livro da Bíblia para você estudar ele nos próximos 30 dias. Então, os próximos 30 dias, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse livro da Bíblia, então eu vou estudar determinado livro e vai ser bênção. A longo prazo. Então, a longo prazo, eu posso colocar uma ideia aqui, tá bom? Eu coloquei uma meta de ler a Bíblia toda em 1 ano, então eu vou trabalhar. Mas lembrando sempre que não adianta, eu li um capítulo lá, já concluí meu capítulo de hoje. Não, a ideia é que você possa mesmo transitar, meditar nesse 1 ano. Eu vou meditar na Bíblia, vou ler com calma. Então, você, primeiro ponto aí, defina metas, curto, médio e longo prazo. Segunda dica que eu quero te dar, você precisa desenvolver um planejamento diário, ou seja, é fazer um cronograma diário. Separe horas do seu dia para cada atividade. Isso vai te ajudar a não ficar perdendo tempo com coisas menos importantes. Quando você tem um propósito no seu dia, quando o seu dia é pautado ali por um planejamento, o que acontece? Você para de sacrificar o que é prioridade em conta do urgente. Porque todas as vezes que tem prioridade, surge o urgente e você abandona a prioridade por causa do urgente. E isso é prejudicial porque nós vamos levando a nossa vida assim. Defina sobre qual assunto você quer pesquisar, né? Eu quero trabalhar a ideia de perdão, fé, quero estudar os evangelhos, mas eu tenho um cronograma, então é uma dica interessante que sempre no dia anterior, então você se prepara, vai deitar, tal, antes de você deitar, antes de fazer, né, para não travar também o seu psique aí, que o nosso cérebro entende a informação, você tem toda a sua rotina, vai escovar os dentes, vai, né, toda a sua rotina quando você vai deitar. Antes disso, de entrar na sua rotina, para você não ficar pensando, faz ali o seu cronogramazinho amanhã, pelo menos 5 atividades eu preciso desenvolver, isso, né, começa com prioridade, lembrando que não existe prioridades, existe prioridade. Prioridades é uma palavra que não cabe no plural. Por quê? Porque se você usar prioridades no plural, então uma delas deixou de ser. Porque prioridade é singular. Só existe uma prioridade, as outras não são. Então você precisa estar atento a isso. Não quer dizer que não sejam importantes, mas não é prioridade. Então você precisa diferenciar o que é importante e do que é prioridade. Então não existe prioridades. Existe prioridade e demais coisas são importantes, tá bom? Então define isso aí, o que vai ser a prioridade e vai para cima. Então com planejamento, você não vai se enrolar, não vai atrapalhar o teu lazer, não vai atrapalhar as suas demais obrigações. O que tem faltado em nós é a questão da disciplina. Percebe que nós vivemos em época que nós estamos interligados ou ligados na rede o tempo todo. Então, nós temos, às vezes, gastado muito tempo com as mídias, com as redes sociais e desprezando algum tempo de estudo, da boa leitura de um livro, da meditação, até mesmo do sentar para uma boa conversa, o sentar para ouvir uma música, ouvir um louvor, né? Meditar, alitar, sabe aquela relaxar? Não, agora eu vou relaxar, agora eu vou sentar para tomar o meu café. E nem no café, nem no almoço, que é sagrado a gente saber o que está comendo, nós desligamos. Então o celular está do lado, e isso tem sido prejudicial. Então, disciplina, meu irmão, a palavra é disciplina, tá bom? A terceira dica que eu quero te dar agora é fazer uso de todos os recursos disponíveis, isso mesmo.
Tem até um verso em Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 5, do verso 3 em diante, ou 4, enfim. Busque a sabedoria, né? Use tudo aquilo que está ao teu alcance para adquirir sabedoria, porque fazendo isso, ela vai te honrar. Então você pode usar todos os recursos disponíveis, tablet, celular, computador. Isso vai tornar a sua pesquisa mais rápida, isso vai desenvolver muito mais. Agora, uma dica importante dentro dessa dica é que o local onde você vai estudar é fundamental. Você vê que eu coloco isso aqui no seu livro, tá vendo? O local onde você vai estudar é fundamental. Por quê? Porque dependendo de onde você está, você evita o quê? Distrações. Isso mesmo, então você evita toda essa ideia da distração. Então eu estou focado, eu estou estudando, estou meditando. E aí, meu irmão, você vai ver como você vai crescer na graça e no conhecimento. Então é necessário um cuidado redobrado. Por quê? Porque quando se usa os recursos, celular, tablet, computador, meu irmão, nós estamos ligados ao mundo. Janelas vão se abrir. E facilmente uma janela dessa se abre e vai acontecer o que com você? Vai perder o foco, você vai sair da direção. Então, hoje a nossa aula é um pouquinho mais sistemática, né? Aquela ideia mesmo de trabalhar mesmo com dicas, com ferramentas, mas é de suma importância. É de suma importância. Bom, então, nessa parte, a homilética e o conhecimento. Agora nós vamos a um outro ponto, que é a homilética e o pregador. A homilética e o pregador. Eu lhe faço uma pergunta agora. Qual é a parte mais importante do sermão? Vamos lá, pensa aí comigo. Qual é a parte mais importante do sermão? Seria a introdução? Seria o tema? O texto, né, a ser discorrido? Qual a parte mais importante do sermão? Bom, é comum surgirem perguntas como essas e para quem estuda homilética. Mas de fato, irmão, qual seria a parte mais importante de um sermão? A resposta parece ser um pouco simplória, mas é verdadeira. A parte mais importante do sermão é a vida do homem por trás dele. A parte mais importante de um sermão é a vida do homem por trás dele. Por quê, queridos? Porque não só o corpo fala, lembra que eu falei que o nosso corpo fala? Mas a nossa vida, ela fala. O nosso comportamento, como nós andamos, isso vai falar. Então eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem mentalmente, mas eu não posso esquecer da minha vida, o lado espiritual. Ou seja, por quê? Porque comparado ao corpo, o que eu falo é importante, o contato visual, porque o meu corpo, eu estou gesticulando, né? Tem gente que a mão não para, outros ficam segurando o cabelo e olhando para o horizonte. Eu preciso, não só o que eu falo, mas o que eles estão vendo é importante. Mas o que eles estão vendo na minha conduta, na minha vida. Né? Tem uma frase de Amy Boltz, né? Um orador do século XIX, ele escreve dizendo assim, né? Que Deus não unge métodos, Deus unge homens, né? Os métodos, eles são importantes, são, mas nós precisamos lembrar que Deus não unge métodos, Deus unge homens. E existe um detalhe interessante. Falando acerca disso, Boltz, ele diz que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Então, alguém que está morto, pregando um sermão morto, tem o poder de matar os seus ouvintes, isso mesmo. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Então, homens mortos tiram de si sermões mortos. O grande reformador Martinho Lutero dizia que um sermão, né, sem unção, ele endurece o coração. Um sermão sem unção, ele tem o poder de endurecer o coração. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, que um sermão sem unção, ele endurece o coração. Aí eu uso uma frase de John Wesley. Wesley, fantástico, na sua frase, quando ele diz, ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que preguemos, irmão, a palavra na dependência do poder do Espírito Santo. Eu lembro até de um testemunho, né? Na verdade, não é um testemunho, é um testemunho. De vez em quando nós ouvimos alguns testemunhos, isso mesmo.
Fala-se de um homem que gostava de pregar, ele gostava de falar, né? Existe esses que quer ter uma eloquência, ele tem ortodoxia, né? Ortodoxia não, ele tem um bom sermão, mas não tem vida, ele não vive aquilo que ele prega. E um dia, na sua empolgação, pregando ao seu vizinho, e pregando e falando, e ele olha para o vizinho e diz assim: você está entendendo o que eu estou te falando? E o vizinho diz assim: eu estou tentando entender. É que a sua vida faz um ruído tão alto que eu não consigo compreender a mensagem. E aí, né, diz que é um ditado dos puritanos: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. As suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então, dentro disso, eu até coloco isso no nosso livro, as características de um bom pregador. Olha aqui, tem um desenho aqui, algumas características de um bom pregador. Então, primeiro que um bom pregador, ele precisa ter piedade, isso mesmo, precisa ter uma vida piedosa. Está lá em 1 Timóteo 4,8, ele precisa ter uma vida piedosa, ele precisa ter devoção, isso mesmo, irmão, devoção, sinceridade. Essa ideia da sinceridade é muito legal, porque quando você olha a raiz dessa palavra, né, ela expressa a ideia de sincera. E aí conta-se que dentro da cultura grega, quando alguém ia comprar o vaso nas feiras, né, e tinha alguns vasos que tinham rachado. Então o vendedor fazia o quê? Ele pegava um pó de mármore, né, um pó de mármore e junto ali com uma cera, e ele dava aquela pincelada ali por cima daquela rachadura e cobria. Então aquele vaso aparentemente estava bonito, mas na verdade ele estava o quê? Rachado. E aí existe um detalhe interessante, porque quem tinha experiência na compra vinha ao vendedor e dizia assim: eu quero um vaso sem cera, um vaso sincero, ou seja, sem cera. Eu quero um vaso que não esteja rachado, que não esteja escondendo nada por baixo. Então essa ideia da sinceridade é que um pregador, ele deve ser sincero, ele não vive uma vida oculta, uma vida às escondidas. Ele é alguém que tem uma vida de sinceridade, uma vida sincera. Isso é importante. Humildade, né? Nós vemos muitos pregadores, irmãos, que têm faltado humildade, pessoas que se tornaram arrogantes, isso mesmo. E eu sempre digo, nós precisamos aprender, isso é muito importante, a ser humilde. Jesus, ele era um exemplo de humildade. Jesus abraçava todos, Jesus estava com todos. Hoje nós temos ministros, né, pregadores, que parece que eles estão acima, né? Estão no contato com o povo e esquece que é o próprio povo que tem orado por ele, que tem recebido as suas mensagens. Então ele se tornou alguém que está acima, o intocável. Então isso é muito perigoso, precisa-se ter humildade. Tiago 4,10 vai nos falar disso. Honestidade, 1 Timóteo 4,12. O ministro precisa ser honesto, um bom pregador precisa ser honesto. Né? Quantos pregadores mentirosos, irmão, isso tem virado um câncer no meio da igreja. Ministros que são mentirosos. Então precisamos tomar cuidado. 1 Timóteo 4,12 vai dar uma esclarecida nisso. Otimismo, é importante o pregador ser otimista. E coragem. Juízes 7,3 vai nos falar disso. Tenha coragem, porque você é um obreiro do Senhor. Você é alguém que precisa mesmo. Você precisa se empenhar e abraçar com fé, com ousadia, coragem, porque foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Essa prova que você está passando aí, não pode barrar o teu ministério. Para com esse negócio de que não vou pregar mais. Não, eu vou pendurar a chuteira, né, como dizem aí os atletas. Não, meu irmão, Deus te chamou para uma grande obra. Você é um instrumento de Deus, então não pare, porque foi Deus que te escolheu, tá bom? As obrigações do pregador com relação à Bíblia, isso é importantíssimo. Obrigações do pregador com relação à Bíblia. Leia a Bíblia conhecendo o autor. Leia a Bíblia conhecendo o autor. Ninguém pode explicar um livro melhor do que o seu autor, ou seja, o pregador tem que ter vida com Deus. Tem gente que trabalha para Deus, mas não tem vida com Deus. Tem gente que exerce um ofício para Deus, mas há muito tempo não tem um canal de relacionamento com Deus. Então eu quero chamar a tua atenção a essa dica. Então
tenha a vida com Deus. Não se envolva apenas com a obra, mas se envolva com o dono da obra. Entendeu? Se envolva com o dono da obra. Leia a Bíblia diariamente, assim como o nosso corpo físico precisa de manutenção, se alimentando todo dia, é preciso nós alimentarmos o nosso espiritual. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos dela todos os dias. E leia a Bíblia em oração. Em oração, olha que legal, as coisas ocultas serão reveladas, ou seja, o Espírito Santo vai nos iluminar. Quando nós estamos em comunhão com Deus, aquilo que estava difícil, o Espírito Santo vem sobre nós, abre a tua mente, você vai ter muito mais propriedade no falar, né? No se expressar, ao montar o seu sermão. Leia a Bíblia aplicando a si próprio. Olha, irmão, tem gente que lê a Bíblia assim, tá vendo? A Bíblia, ela tá aqui, eu tô com a minha na mão, ela tá virada para mim, mas tem gente que lê a Bíblia, sabe como? Ó? Sempre virada ao público, ou seja, nada do que ele fala se aplica à vida dele, nada do que ele está usando se aplica a ele, ele sempre lê assim, ó, para os seus ouvintes. Isso aqui é bom para a irmã fulana, isso aqui é bom para o irmão ciclano, isso aqui é bom para o meu pastor, ele precisa ouvir isso, a mulher do meu pastor precisa ouvir isso. E você? Não precisa, então leia a Bíblia voltada a você, a palavra de Deus, isso mesmo, leia a Bíblia aplicando a si próprio, tanto as bênçãos como também as exortações. Tem gente que só quer a bênção, a exortação ele manda para o outro, né? A gente fala que o crente, existe o crente inchada e o crente pá. O crente inchada, ele, quando é bênção, ele puxa para ele. E o crente, quando ele está com a pá, quando é exortação, ele pega com a pá e joga por mão do lado. Isso aqui é para o meu esposo, isso aqui é para os meus filhos. Não, leia a Bíblia aplicando a si próprio. Isso é fundamental, porque as verdades bíblicas, elas primeiro estão falando conosco. E uma outra dica, né? Leia a Bíblia toda. Embora a Bíblia seja um conjunto de livros, como nós já trabalhamos, ela toda é a revelação de Deus, o plano da salvação ao homem, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então, eles fazem parte de uma mesma obra. E como alguém pode entender um livro se não lê por inteiro, né? Eu li só o prefácio, depois eu li só a conclusão. Não, leia a Bíblia toda e você com essa prática de leitura vai te ajudar e muito, tá bom? Então, meu irmão, desenvolva, cresça na graça e no conhecimento de Deus e eu creio que vai ser bênção para a tua vida, tá bom, meu irmão? Essa foi a nossa aula de hoje, a homilética e suas associações. Que Deus te abençoe. Lembrando sempre, isso aqui são ferramentas. Não fique engessado, não queira deixar de pregar. Pelo contrário, agora que você tem que pregar ainda mais, você tem que ir para cima mesmo, vai buscar Deus, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, invista numa boa biblioteca. Tudo isso vai ser de suma importância, tá bom? Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Compartilha esse vídeo, eu tenho deixado a aula aberta aí no canal, por quê? Porque a nossa proposta é que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento. Mas se você puder adquirir o teu livro, fazer aí a tua inscrição no Instituto, vai ser bênção, tá bom? Irmãos, está aqui um material completo, muito rico, vai te ajudar demais, você vai crescer na graça e no conhecimento. Se você acompanha no canal, você vai ver que nós estamos estudando aí, todo módulo aí, tem muitas disciplinas e é bênção para a tua vida. Se você não assistiu às outras aulas de pregação eficaz, assista, porque o assunto é uma continuação. Nós temos também outras, né, palestra, capacitação, desenvolvimento pessoal, na área de liderança, é muito bom, tá bom? Então se você quer estender isso para a tua igreja, entre em contato conosco, tá? Liga pra gente, eu deixo na descrição do vídeo o WhatsApp e vai ser benção. A gente ministra aí para casais, palestra, reunião de obreiros, fazemos aquele simpósio intensivão, vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Vai ser bênção e você vai ver que a obra de Deus vai crescer, tá? Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós, tá bom? Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Deus te abençoe. Você é especial para Deus, você é o meu aluno especial, a minha aluna especial. Se você é especial para mim, você imagina para Deus. Que Deus te abençoe. Levanta a cabeça,
porque Deus é contigo. Até a próxima aula, se Deus quiser, Deus assim permitindo, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço.